Adonai. Shalom Adonai. Continuando a série aqui no Relógio do Criador, você vai conseguir compreender por que eles falam que vão para Marte. Então vamos explicar aqui o nosso modelo. Você está inserido em um sistema fechado, onde tem o cubo de Kairos, que é uma demarcação no mundo espiritual. Depois você tem o cubo de quartzo, que ele é físico, onde está as águas primordiais. E depois você tem o domo de quartzo. E você está inserido aqui, ó, na terceira Terra. Tanto é que tem o domo elétrico, que é o campo eletromagnético da Terra, que foi colocado em uma inclinação de 33 graus, que é o ponto focal da Polaris. Por isso que a estrela Polaris é um ponto fixo, porque ela é o ponto focal do campo eletromagnético. Que vem ser isso aqui, ó. Você tem o domo elétrico, onde está a holografia, as estrelas, os planetas, que são as estrelas errantes, o Sol, a Lua. Você tem o relógio sobre a sua cabeça. Depois você tem o domo de gelo. O que seria o domo de gelo? Lá em Gênesis, quando o Criador falou assim, haja luz, ele ligou o campo eletromagnético da Terra. Então, o que aconteceu? A água foi se elevando, 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 e quando ela ganhou uma certa altitude, ela se congelou, porque a água ela tem a propriedade diamagnética. Campo magnético repele água. Então, conforme o campo magnético da Terra ligou de novo, toda essa água que estava na superfície, ela foi se elevando. Então, o Criador criou, através do campo magnético da Terra e a propriedade diamagnética da água, o Criador criou a porção seca onde você está inserido, filho. Então você está inserido em um sistema fechado. Então não tem como você ir para Marte no sentido espacial. Mas no sentido territorial, tem sim, e eu vou te explicar. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Aqui Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, está falando que 1/3 do firmamento vai ser deslocado para haver 1/3 na terra, em uma parte territorial, na escuridão. Então, quando o firmamento ele procurar o centro verdadeiro, ele vai criar a quarta terra. E criando a quarta terra, 1/3 vai para a escuridão. Vou mostrar na imagem e você vai compreender o que eu estou falando. Aqui a gente adota o mapa da Terra na Lua. Através da Lua, você consegue explicar o que está acontecendo na Terra. A Lua é a fiel testemunha do Pai. A Lua, ela não mente. Só para você entender, ó, aqui é onde está hoje a terceira Terra. E aqui é onde a Terra será deslocada. A holografia, o campo magnético vai ser deslocado para cá. O domo elétrico vai ser deslocado para cá. Aqui, ó, você tem as marcações de plasma da Lua. E o que significa isso? Isso aqui é o pêndulo do relógio. Para você compreender isso aqui, ó, isso aqui é onde está a Polaris, a marcação da Polaris, e aqui é onde está a marcação do nosso Sol. Então, a Polaris, no início, ela foi colocada a 33 graus, que vem ser isso aqui, ó. Que vem ser essa marcação, tá vendo? Polaris a 33 graus. Então, a terceira Terra, que está aqui hoje, que compreende isso no mapa da Terra na Lua, o que os pêndulos do relógio quer te mostrar? E quem são os pêndulos do relógio? Essas marcações de plasma. Por isso que você vê essas marcações de plasma. Hoje, você tem o Sol, que está aqui, você tem a Polaris colocada a 33 graus. Então, o que acontece? Conforme a Polaris está indo para o norte verdadeiro, hoje a Polaris se encontra a 9 graus, tanto é que você tinha até as pedras guia da Geórgia. Ela marcava tanto a Polaris como o Sol. A partir do momento, ela marcava 11 graus. A partir do momento que ela passou desse 11 graus, aquele monumento não servia mais e ele foi
destruído. Por que, as pedras-guia da Geórgia foi destruída? Porque a marcação de 11 graus já havia passado. Então, ele não tinha mais como funcionamento de marcação da Polaris e nem do Sol. Então, conforme a Polaris está indo embora para essa marcação do pêndulo do relógio, eu chamo pêndulo do relógio, mas são as marcações de plasma que você tem na Lua, o Sol nosso, a marcação dele vai vir para cá, ó, e a Polaris vai ficar aqui. A Polaris, ela vai abrir a Bifrost. Consegue entender, filho? E essa marcação de plasma aqui, ó, essa é a Bifrost, e o Sol vai ficar assim. Conforme a Polaris vem para cá, e ela é o ponto fixo do relógio, né, do dom elétrico, todas as estrelas giram em torno da Polaris, ela vai trazer o dom elétrico para esse centro, tá vendo? E ali, o que acontece quando ela traz para esse centro? Né? Conforme a Polaris vem para cá, o Sol que está aqui, ele vai ir para cá. Então, o Sol do hemisfério sul, ele vai ficar sobre o hemisfério norte, devido, conforme for acontecendo, a diminuição do campo eletromagnético da Terra. Então, você vai ver diante dos seus olhos, ao longo das décadas, surgir uma nova Terra. Você vai ter essa parte lateral da Antártida sendo descongelada. E agora, quem que está nessa parte que vai ser descongelada? Olha quem você tem aqui, ó. Você tem Marte, você tem Cruzeiro do Sul, Escorpião, Sirius, Órion, Perseu, Polaris, Cisne. São todas cidades que foram construídas por anjo caído. Lá na primeira Terra. Tá vendo aqui, ó? E essas cidades, por que elas têm nome de constelação? Porque quando eles giraram o firmamento na segunda Terra, como é o céu, é a Terra, né? Como é em cima, é embaixo. Então, o que eles fizeram? Eles codificaram o céu na Terra. Por isso que eles conseguiram fazer um giro no firmamento de 72 graus, que criou 30 minutos de silêncio, que vai ser consertado agora em Apocalipse. Apocalipse não fala? Houve no céu um silêncio de 30 minutos. 30 minutos vai ser o que o firmamento vai retroceder. Se eu não me engano, corresponde a 5.184 anos. O firmamento vai girar, ao contrário, 5.184 anos em 30 minutos. Você está vendo o que vai acontecer? Então, conforme a Polaris, que está aqui, né, vamos dar um exemplo, e ela vem vindo para o centro verdadeiro da Terra maior, ela vai descongelar esse um terço da Terra. Né? Esse um terço além domo vai ser descongelado. E esse um terço aqui vai para a escuridão, porque o domo elétrico ele vai se mover, né? Ele vai procurar o centro verdadeiro. Então, esse um terço aqui, ó, ele vai ficar na escuridão, segundo Apocalipse, que vai ser Nova Zelândia, Austrália. E para você ver, hoje, qual é o fenômeno que está ocorrendo no céu que te mostra isso? A Lua U, filho. A Lua U, ela está mostrando que um terço da Terra vai para a escuridão. Por isso que depois de 2017, que é o sinal de Apocalipse 12, você começou a ver a Lua dar um giro de 360 graus. Então você hoje tem a Lua U, no hemisfério norte tem a Lua Chapéu, e aqui quando começar a ter a Lua Chapéu, aí o hemisfério norte vai ver a Lua U. É o contrário. Então você está vendo a natureza mostrar para você. E a Lua, ela é a fiel testemunha do Pai. Por isso que ela está te mostrando. Só que as pessoas perderam essa ligação com o céu. Né? Lucas não fala? Olhai para o alto, a sua redenção vem do alto. Então você tem que estar atenta aos sinais que estão ocorrendo no céu. Tem data para ocorrer? Não, não tem data. Isso aqui pode demorar décadas. Né? É a diminuição do campo magnético da Terra. Ninguém sabe o dia do Senhor e nem o dia do arrebatamento. Ninguém. Somente o Criador. Tenho que ter medo? Não. Não podemos ter espírito de covardia.
não podemos ser uma igreja acovardada. Temos que dar glória e aleluia. É nosso Pai celestial e nosso irmão Yahshua que está voltando, né? Jesus Cristo, a segunda volta. É a consumação da era que as Escrituras falam. Tem que ter ansiedade? Não. Você tem que ter fé, alegria. Confia nele. Qual é o melhor lugar para estar? Na sombra do Altíssimo. Temos que ter fé. Fé plena, não medo. Se trata de uma consumação da era. E só para você ter uma noção disso, quando iniciou a inversão magnética no padrão de 400 anos, houve nada mais, nada menos do que 150 anos de uma mini era do gelo. E hoje nós estamos caminhando também para uma mini era do gelo, que vai iniciar talvez lá em 2050. E para você compreender isso, quando Israel se tornou país, e foi em 1947 e em 1948 ele montou o governo, a parábola da figueira. A figueira voltou a brotar. E Jesus Cristo Yahshua, ele fala que essa geração veria o fim. Então, nas escrituras você tem 3 tipos de geração. A de 70 anos, você tem a geração de 100 anos, que é a de Abraão, e você tem a de 120 anos, mencionada em Gênesis. Então, o que acontece? Se Israel se tornou país em 1947 e completou 70 anos em 2018, então a geração de 70 anos não foi. Só que agora nós estamos caminhando para a geração de Abraão, que é em 2048. 2048 Israel completa 100 anos. E em 2068 ele completa 120 anos. E justamente agora com uma diminuição do campo eletromagnético da Terra. E se você vê, lá em 2048, 2050, que a situação vai ficar bem crítica. A gente vai para uma mini era do gelo. Nós não estamos num aquecimento global, nós estamos numa mini era do gelo, diante dos nossos olhos. Tanto é que a gente já começa a perceber que as temperaturas vêm abaixando. Olha o inverno. Esse ano de 2025 ele está sendo o ano inteiro frio. O Criador ele vai te mostrando, mas lentamente, tudo é lentamente, filho. O Pai quer que você se arrependa. Ele quer que você busque Ele com o seu coração. Que você tenha um coração segundo ao Criador. Busque santidade. Aceite Ele com seus lábios como seu único Salvador. Então a consumação de era, ela está diante dos nossos olhos. Só que a gente não percebe, porque é lentamente. Mas a Lua U, ela mostra a formação da nova Terra. Então quando eles falam que eles vão para Marte, vem a ser essas terras que estão já descongelando com o domo elétrico sendo movido pelos 4 anjos, que vem ser isso aqui, ó. Os 4 anjos movendo o domo elétrico para o centro verdadeiro. E a Polaris, ó, ela é o ponto fixo no firmamento. Ela vai trazendo o domo elétrico para o centro da quarta terra. Então hoje, se eu te mostrar agora, fazer uma planação dessa série, o que a gente vem mostrando? Que as cidades que estão sendo construídas no deserto é onde estão sendo construídas na coluna da terra, tá vendo? Onde eles constroem. Eles estão construindo na coluna da terra. E aí quando você vê a narrativa que eles vão para Marte, é onde está sendo descongelado as terras além do domo. Então, quando o firmamento se deslocar para o centro da Terra maior, então você terá Marte, você terá Escorpião, você terá Cruzeiro do Sul, Sirius, Órion. Então, realmente eles vão para Marte, porque se você reparar, Marte é uma das primeiras cidades
a ser descongelada em terras além do homo. Por isso que você vê constantemente eles falando que vão para Marte. Eles vão literalmente, filho. Shalom, Adonai.